Hoje a gente vai fundo na arquitetura de uma narrativa muito poderosa. Vamos desmontar as técnicas de comunicação de um livro sobre a vida de Jesus para entender como ele consegue pegar uma história de 2000 anos e transformar numa experiência pessoal e viva. Olha, a promessa central do livro, como a gente vê nessa citação, já chega com tudo. A intenção não é só contar uma história, mas fazer com que a pessoa que está lendo viva aquilo. A palavra-chave aqui, claro, é você. Ela estabelece um contrato direto, quase um convite pessoal logo de cara. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar desvendar aqui. E a resposta não tem a ver com mágica, mas sim com uma construção de narrativa muito bem pensada. Para analisar essa construção, a gente vai usar as lentes de 3 especialistas. Um hipnoterapeuta, um praticante de PNL, que é a programação neurolinguística, o estudo de como a linguagem afeta nosso cérebro, e um coach de alta performance. Nossa primeira parada é a linguagem. É aqui que entra a perspectiva do hipnoterapeuta. A escolha das palavras nesse texto foi pensada para guiar o mundo interior de quem lê de uma forma sutil, mas, profundamente eficaz. Do ponto de vista de um hipnoterapeuta, o texto usa o que a gente chama de linguagem ericksoniana. O que é isso? Basicamente, em vez de ordenar, acredite, o que poderia criar uma barreira, uma resistência, a linguagem faz um convite. É uma forma de comunicação que busca contornar a mente crítica e falar, digamos, direto com a mente inconsciente. A diferença aqui é fundamental, né? Um comando direto pode fazer a pessoa pensar, espera aí, quem é você para me dizer no que acreditar? Já a sugestão permissiva contorna essa defesa. Ela apresenta a ideia como se fosse uma descoberta interna. A percepção parece que surge da própria pessoa, o que torna tudo muito mais poderoso e pessoal. E aqui a gente vê o efeito cumulativo em ação. Essa repetição constante do você, combinada com verbos que evocam sensações, sentir, perceber, entender, cria um estado de foco interno, quase hipnótico. A narrativa guia a atenção para dentro, tornando a experiência da leitura algo profundamente pessoal. Então, o ponto crucial é este. Essas escolhas de palavras funcionam como um mecanismo para dissolver a distância entre quem lê e a história. Elas criam um ambiente mental onde as sugestões da narrativa são recebidas não como ordens de fora, mas como pensamentos e sentimentos próprios. Agora, vamos para a segunda camada, com o olhar de um especialista em PNL. A linguagem preparou o terreno, mas a narrativa também usa técnicas específicas para construir uma experiência sensorial e emocional bem viva, transformando palavras em uma realidade interna. O que vemos aqui é um processo clássico de imaginação guiada. É uma estrutura de 3 passos, bem simples. Primeiro, o texto estabelece um cenário mental. Depois, ele envolve os sentidos com descrições vívidas e, por fim, sugere uma transformação interna. É uma ferramenta poderosíssima para tornar conceitos espirituais abstratos em experiências sentidas, concretas. Além da visualização, a narrativa usa a chamada ancoragem emocional. A ideia é bem simples: associar um estímulo, como uma cena da Bíblia, a uma resposta emocional bem intensa. Momentos-chave da história se tornam gatilhos para evocar sentimentos específicos em quem está lendo. Este é um exemplo perfeito. A narrativa não se limita a descrever a cena. Ela instrui explicitamente qual emoção sentir: reverência, admiração. Ao ligar repetidamente eventos sagrados a essas emoções, a história ancora esses sentimentos à própria experiência de ler as Escrituras, tornando a leitura mais rica e, claro, mais memorável. E aqui está a conexão crucial, a grande sacada. Essas técnicas psicológicas são todas enquadradas dentro de um contexto bíblico. A ideia de guiar a imaginação e focar em emoções positivas é alinhada com o conceito de renovação da mente. Ou seja, a ferramenta não é apresentada como algo secular, mas como um princípio de fé em ação. E isso nos leva à terceira camada, agora sobre a ótica de um coach de alta performance. O objetivo aqui vai além de criar uma experiência de momento. A ideia é catalisar uma transformação pessoal que dure. A estrutura que está por baixo de toda a narrativa é a famosa jornada do herói. Esse é um modelo universal de transformação, uma ferramenta fundamental no coaching para ajudar as pessoas a navegarem por mudanças importantes em suas vidas. E o mais fascinante é como o próprio índice do livro mapeia essa jornada. Não é uma interpretação nossa, está explícito na estrutura. A pessoa que lê é guiada pelo chamado, pelas provações, pela transformação, e tudo culmina no retorno com um novo propósito. A jornada de Cristo não é só contada, ela é apresentada como um modelo para a jornada de quem lê.
E esse trecho deixa o objetivo explícito, sem nenhuma dúvida. O livro se posiciona não apenas como uma biografia de Jesus, mas como um manual prático para que o leitor ou a leitora possa assumir uma nova identidade e um novo propósito. É sobre transformar a promessa de obras maiores em um objetivo alcançável. A mudança de identidade que a proposta aqui é muito clara. Sair da passividade e ir para a atividade. Deixar de ser leitor para ser participante. De observador para agente. Isso se conecta diretamente com o conceito cristão de se tornar uma nova criatura, onde a identidade antiga é deixada para trás para dar lugar a uma nova, com propósito e poder. Então, juntando todas essas peças, o que emerge não são técnicas isoladas. O que a gente vê é um sistema integrado de ferramentas narrativas, todas trabalhando juntas para um propósito bem específico. Essa tabela resume muito bem essa convergência das três perspectivas. Cada técnica de comunicação, seja da hipnose, da PNL ou do coaching, é aplicada para servir a um objetivo espiritual. A linguagem indireta facilita a descoberta pessoal, a imaginação guiada cria presença e a jornada do herói oferece um mapa para a transformação. O ponto crucial aqui é que essas são ferramentas de foco e organização mental. Elas não introduzem doutrinas novas, mas usam os mecanismos da psicologia humana para aprofundar o engajamento com crenças que já existem, se alinhando com princípios como o da renovação da mente. E essa é a conclusão da nossa análise. A narrativa constrói uma ponte entre a mente e o espírito. Respondendo à nossa pergunta lá do início, é assim que o livro transforma um observador em participante, usando a mecânica da história para criar uma experiência interna, imersiva e, no fim das contas, transformadora. Isso nos deixa com uma reflexão final. A intersecção entre técnicas de comunicação e experiência espiritual é um campo fascinante. A análise desse texto sugere que, quando usadas com intenção, essas ferramentas podem sim servir como amplificadores para uma jornada de fé. Fica o convite, então, para a gente pensar sobre o poder que as narrativas têm, não apenas de contar histórias, mas de moldar as nossas próprias experiências internas.